presença de todos vocês abrilhantando a nossa noite. Que o amor de Jesus nos fortaleça, nos guie, nos ampare, hoje e sempre. E vamos dar os nossos avisos da noite de hoje. Mas antes eu vou apresentar a mesa. Do meu lado esquerdo está o nosso trabalhador da casa, Vitor, que fará a prece inicial. Do nosso lado direito, o nosso palestrante na noite de hoje, José Feijó, da Federação Espírita Pernambucana, né, que fará a nossa palestra, que é o Livro dos Espíritos. Tem perguntas 74, 75, 75A, capítulo 4, parte 1, capítulo 4. Ou é o contrário? Parte 1, capítulo 4, né? Isso, do Livro dos Espíritos. Sobre o instinto. Instinto e a inteligência. Instinto e inteligência. Muito interessante. O primeiro aviso é em relação... Estão vendo aquele quadro ali? Aqui à minha esquerda, depois da caixa. Tem várias fotografias. São as nossas crianças assistidas aqui na nossa creche. E é Natal. E a gente precisa que elas sejam apadrinhadas só agora no Natal para dar um presente, uma roupa, enfim. Quem quiser apadrinhar uma criança, entre em contato com Betânia. Betânia estava aqui e sumiu. Ela some, mexe nos magos. Aí falar com ela, que ela vai dar toda a diretriz para quem quiser apadrinhar uma criança. É olhar ali, ver a carinha, gostei, vou doar para essa aqui. Você é um padrinho e fazer uma criança mais feliz no Natal. Amanhã, dia de campanha do quilo. E será realizada nos bairros Bairro Novo e Santo Amaro. Quem quiser fazer parte dessa tarefa tão abençoada, compareça aqui às 8 da manhã, que será feita a preparação, e daqui seguiremos para os locais que anteriormente citados. Temos também a nossa sopa, que ela não vai parar. Nossos trabalhos sofrerão um recesso agora no final de ano, mas a sopa não para. Então, todo sábado nós vamos continuar com a nossa sopa. E para que o trabalho continue com a qualidade, com a quantidade esperada, é preciso doação. Então, aquelas pessoas que queiram fazer doações de alimentos como verduras, carnes, ossos, os complementos necessários, o macarrão que vai na sopa, o arroz que vai na sopa, estamos aqui esperando essas doações. Ok? Informando, como eu disse, a questão do recesso, nós teremos dia 25 e 26 desse mês, são os últimos dias dos estudos, que são realizados nas segundas e terças-feiras. Dia 26 será o último dia para consulta. Quem tiver em tratamento na maca, o último dia 11 de dezembro. O tratamento de desobsessão, dia 13 de dezembro. A fluidoterapia, 14 de dezembro. E só isso, dos trabalhos da nossa casa. Queremos também agradecer aquelas pessoas que contribuíram e foram para o encontro dançante. Eu não fui, mas eu vi alguns vídeos e foi muito bom, muito alegre. Um momento de confraternização e de ajuda à casa também. Então agradecemos a todos aqueles que cooperaram e no próximo estaremos juntos de novo. Quer dizer, eu não, né? Vou primeiro ainda. E acho que de aviso só isso mesmo. Já falei, Betânia. Tá vendo? Você sumiu, aí não, né? Aí agora perdeu. Mas eu vou reforçar. Betânia mandou reforçar. Apadrinhe uma criança para o nosso Natal. Elas vão ficar felizes e a gente também, né? Porque é muito gratificante a gente doar e receber de volta esse amor, né? O sorriso das crianças, né? Muito bom. Muito gratificante. Sem mais delongas, pessoal, agradecendo mais uma vez, vamos passar o microfone para o nosso irmão Vitor para que ele faça a nossa prece inicial. Muita paz a todos.
Que possamos, em seu pensamento, fazer a oração do nosso Pai maior e Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem te ofendido. Não deixei a tentação, livra-nos de todo mal. Amém. Devolva a palavra do nosso irmão Henrique. Obrigado, Vitor. E nessa rogativa de paz, de amor, nessa prece que envolve a todos nós aqui, vamos fazer a leitura do nosso exórdio e em seguida vamos passar a palavra ao nosso irmão José Feijó, para que ele faça a nossa palestra. Então vamos à leitura aqui. O título é Amor Fraternal. A lição 141 do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier. Amor fraternal. Eu estou sem o óculos, eu vou ficar indo e voltando aqui, viu? Permaneça o amor fraternal. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismos de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Muita paz para todos. Vamos passar a palavra ao nosso irmão José Feijó para a nossa tão aguardada palestra. Muita paz. O meu boa noite a todos vocês. O coral está bem afinado, não é, Angela? Caríssimos amigos, caríssimas amigas, meus irmãos, caríssimas amigas, caríssimos amigos, meus irmãos, minhas irmãs, espíritas aqui presentes ou de outra religião qualquer, saúdo a todos vós com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a esse Jesus a quem agradeço, pela grande oportunidade que Ele já me concedeu de ver o sol raiar no dia de hoje, ver o crepúsculo também chegar, e estamos aqui vendo a noite também terminar. E terminar
com um trabalho desse que tanto edifica a cada um de nós, independente de quem está aqui ou de quem está aí. Nosso agradecimento também a esta casa, que através de uma de suas representantes, a nossa irmã Betânia, que nos convidou, que hoje nós aqui estivéssemos. Isso é quase uma palestra, nós vamos conversar, não vou palestrar, sobre a obra ainda pouco estudada, ou às vezes também não estudada, por uma grande parte dos espíritas, que é a primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos, entregue à humanidade, já completou este ano, no mês de abril, 167 anos. Bem-vinda, minhas criancinhas, né? Disse Jesus, que dela é o reino dos céus. Pois bem, estamos nós nessa trajetória lá, tentando descobrir a situação que passa a humanidade por falta de conteúdo aqui neste plano que nós chamamos de prova e de expiações. E está inserida este assunto, no qual disse o nosso confrade, na primeira parte, ou na parte primeira, do Livro dos Espíritos, que trata sobre as causas primárias. E no seu capítulo 4, que trata sobre a nossa vitalidade, sobre o princípio vital, sobre a nossa própria vida. E quando nós vamos tratar desse assunto, lá, passando já para o capítulo 4, trata de instintos e inteligência. O codificador do Espiritismo, o nosso irmão inteligente, que não deixou ser levado pelo instinto, nem pelo bom, nem pelo mal. Quando entregou esta obra a nós, a toda a humanidade, quando nós começamos a folheá-la, que adentramos na parte primeira, nós encontramos a pergunta número 1. Quando nós nos preocupamos muito de saber quem era Deus. Na nossa juventude, antes de nos tornarmos espíritas, que chegamos na federação com 22 anos de idade, antes disso, nós não tínhamos nenhuma resposta que nos entendesse esse Pai que nos ama tanto e que nos dá o livre-arbítrio de usar da inteligência e também do instinto. E lá fomos nós, por esse tempo afora, tentando aprender e perceber que o Deus que nos foi apresentado antes da minha juventude não é o Deus que nós hoje espíritas conhecemos. Um Deus que nos ama e sempre concede a oportunidade aos seus filhos, que somos todos nós, independente da condição espiritual de cada um. Ele sempre está nos buscando. E o codificador indagou a espiritualidade maior quando percebeu não apenas resposta de um médium, mas de vários, não apenas lá na capital, na cidade conhecida como Cidade de Luz. E quando a luz projetou-se, a verdadeira luz projetou-se na França, ele perguntou: o que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nos apresentou a primeira inteligência que nós até então não conhecíamos. Causa primária de tudo que existe neste mundo. E nós começamos a perceber que esse Deus não era o Deus que foi apresentado antes de Moisés no Decálogo receber no Monte Oreb, no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Um Deus totalmente diferente. Um Deus que ama a todos nós e que nos respeita de uma forma que nós não respeitamos a Ele ainda pela nossa animalidade que ainda existe em cada um de nós. Aliás, de você, não, de mim. Que Fernando me disse, aqui ninguém ainda não anda mais no seu gesto de impulsos com a animalidade, já usa a inteligência e o raciocínio para aprender. Pois bem, trazendo de volta a 2024 anos atrás,
E adentrando numa obra espírita chamada Primícias do Reino, onde o Espírito Amélia Rudolph nos apresenta Jesus, dizendo que o mergulho dele no fundo grosseiro deste planeta é a história da própria redenção da humanidade, que sai das furnas do seu eu, dos seus instintos, para os outros píncaros da liberdade. Sob seu Evangelho, através das mãos abençoadas do nosso querido médium, que não está mais nesse plano, Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel diz na obra Via de Luz que o seu Evangelho é o sol da imortalidade e que a doutrina espírita reflete com muita sabedoria ou com muita inteligência para a atualidade do nosso mundo. Mais tarde, passou pelas nossas mãos uma obra também conhecida como Síntese do Espiritismo. O autor chama-se Ariston Teles de Santana. E ele diz sobre o Espiritismo, que o Espiritismo é a palavra da verdade dirigida a todos nós, espíritos imortais. Vou voltar para a segunda revelação, que chegou a este mundo em presença física. Uma inteligência fora do comum, para os parâmetros daquela época e para ainda hoje. Que para muitos, ele ainda nem sequer por aqui passou. E ele, nessa sua inteligência maiúscula, nós vimos tantos instintos diante dele. Trago para vocês, não a cena, que eu não trouxe o da pastor, mas é de grande valia para todos nós quando colocaram aquela mulher adúltera na praça ou no átrio para ser julgada. E ele, como filho que nós somos da inteligência suprema, nada disse naquele momento. Você lembra desse fato como eu, até mesmo na sétima arte, ou em livros que você já leu, tantas mensagens, não é isso, Ângela? E ele lá onde estava calado, a inteligência agindo de forma bem tranquila e serena, como vocês estão aqui agora, tranquilos e serenos. E começou a escrever no chão, nos instintos que chegaram, ela tem que ser julgada conforme a lei antiga. Adultério era, tinha que morrer através do apedrejamento. Se fosse hoje, eu acho que as pedreiras lá de Gravatar não tinha mais nenhuma pedra para jogar nos homens que são adúlteros. A inteligência falou para eles em silêncio de quê? Começou a escrever as nossas falhas, os nossos erros, nossos defeitos, e todos ali olhando, e disse para eles: atire, pois, a primeira pedra aquele que não tiver nenhum crime deste que vocês estão acusando-a. Todos começaram a se afastar, a começar pelos mais velhos. Não foi nem pelos mais jovens, pelos mais velhos. Pois bem, e disse aquela mulher que a partir daquele dia ela não pecasse mais. Se eles não te acusaram, quem sou eu para te acusar? A inteligência. O instinto do lado ruim ficaram todos, dizemos nós aqui, um silêncio total, e dali partiram, não sabemos que rumo eles tomaram. Se foi para usar a inteligência ou se continuaram do mesmo jeito. E a inteligência que nós a possuímos para refletir nesses momentos da nossa existência terrena. Nós às vezes agimos por instinto sem nem perceber, mesmo sendo espírita. Eu me refiro a eu, não é a vocês.
Recebendo às vezes mensagem, né, através do WhatsApp, né, de alguém deleita os maiores absurdos sobre uma pessoa qualquer, que ele nem sequer conhece. Nós vemos a mensagem, a gente divulga para todo lugar. A propósito, há pouco tempo atrás recebi uma mensagem de um espírita, nessa fase de campanhas eleitorais, né, que cada um defende o seu, não digo nem o seu herói, né? Ele defende alguém também que não conhece com muito afinco e age às vezes pelo instinto e manda essas mensagens. Mandaram para mim. Olhei um espírita usando dessa forma e lhe perguntei: tem lido o livro dos Espíritos nesse capítulo que nós estamos comentando hoje, para divulgar isso de forma tão extensiva que quando cai na chamada rede, que eu digo não social, né, não tem mais o que fazer. O instinto foi daquela forma aplicado por uma pessoa inteligente, levado para o lado ruim da vida. Vou fazer isso. E lá foi embora. E às vezes a pessoa fica: meu Deus, como é que neste momento, Feijó, eu agi sem refletir, agi sem pensar, não usei a inteligência, o instinto ainda animalizado me fez isso. Me perdoe. Eu digo: não peça perdão a mim, não. Peça perdão a você mesmo, que o crime que você cometeu não foi contra mim, nem contra quem você caluniou. Se você não sabe que é verdade, então é uma calúnia. Não faça isso com ninguém. Que Jesus nos ensinou que a nossa palavra fosse sim, sim, não, não. A voz da inteligência falou: sim, sim, não, não. Daquilo que eu não tenho certeza, eu não posso jamais divulgar. Não posso jamais divulgar. Divulgamos a doutrina espírita porque o Espírito Emmanuel nos recomenda que a maior caridade que nós podemos fazer a essa doutrina, que é a terceira revelação prometida por ele quando aqui esteve neste plano ainda tão sofrível à procura de espíritos como ele e de outros que passaram por aqui no anonimato dizendo isso. Então, esse impulso inato que nós trazemos quando aqui chegamos faz parte ainda desse atraso espiritual nosso, desse rastejar nosso espiritualmente falando aqui, rastejando que nem cobra pelo chão e distribuindo veneno por todos os lugares que nós às vezes assim passamos. Trazendo Jesus mais uma vez na sua inteligência superior, colocou no seu redil homens de pensamentos totalmente diferentes. Trouxe pescadores e disse a eles que eles seriam futuramente pescadores de almas, de homens, de nós. Filho de Senhor, só sei jogar a rede para pescar peixe, para minha alimentação. Mas vem comigo, eu vou. O instinto para o bem, eu vou. Nem pensou, não ficou em dúvida, foi para lá. Mas quando percebeu que Jesus o chamou para acompanhá-lo, para formar o seu colegiado de 12, foi lá buscar um cobrador de impostos. Imagina a reação, imagina, trazer o inimigo para junto dele. Ele não tinha ainda escutado a voz sublime do mestre, que era necessário amar os seus inimigos. A inteligência falando. E o instinto ainda embrutecido, como entender tudo isso? Vai em outro momento e
oferece a oportunidade pela inteligência a atender a um instinto. Passando pela rua estreita de Jericó, encontra outro cobrador de imposto. Parecia que era uma sina, não era? Outro cobrador de impostos no caminho. Elementos esses que nós ainda não mostramos, né? Nós contadores, olha, é uma dor de cabeça horrível para tratar dessa moeda que ele disse com a inteligência: dá a César o que é de César, né? E dá a Deus o que é de Deus. Mas o instinto primeiro é esse: pagar impostos. Para quê? Dizemos nós, porque ninguém faz nada. É assim que nós dizemos. Se não fazem, são problemas dele. Esse é o lado da inteligência. Se não fazem, problema de cada um. Nós temos que fazer a nossa parte. É isso que falta ainda nesse mundo em que nós vivemos. Pois é, trouxe aquele homem de baixa estatura, como está relatado nos evangelhos, né? Diz que era um pouco assim, um pouco também avantajado fisicamente, e por ser muito baixinho, assim como eu, no meio da multidão, ninguém percebia perceptividade para vê-lo, que todos que estavam ali atrás de Jesus não estavam em busca de esclarecimento espiritual quase nenhum. A busca era para a cura das suas mazelas, das dores que lhe incomodavam, nada mais do que isso. Como são a maioria de nós ainda, né? Quem viveu na Igreja Católica há muito tempo, né? Era o chamado Papa Hóstia, né? Nós ainda somos chamados Papa Passes. Se não tomar, nada resolve. Nada resolve. Se eu não tomar uma fluidificada, nada me resolve. Ou água magnetizada, um termo mais recente. Pois bem, ele viu, ninguém olhou para aquele sicômoro, que era uma árvore origem do Egito, com as raízes bem altas, né? Ele subiu naquela raiz como se fosse um pé desse de pitanga que a gente vê, com a sua velocidade extrema. O instinto de subir, de saber que ele era muito diferente dos rabis que haviam antecedido a Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhava por toda a Palestina, isso é um fato que todos nós sabemos, né? A sua passagem por aqui é o maior marco na história da humanidade e ninguém vai tirar isso de nós. Pois bem, ergueu os olhos e mandou que ele descesse, que ia pernoitar na casa dele. E o jantar deve ter sido especial naquela noite. Não, Fernando? Pois bem, todos estremeceram. Não só os discípulos, não. Aqueles que estavam juntos, todos sofredores, que a situação era quase análoga à de hoje. Era condição social difícil, religiosa, política, cada um que procurasse desenvolver-se de acordo com a sua condição. Nós dizendo assim, se virar, né? De acordo com a sua situação. E ele foi pernoitar lá. Pernoitar não, foi jantar. Todos frearam. Entrar na casa de um pecador, como se ele não fosse. Não tinha ainda, parece que não tinha passado ainda pela situação da mulher adúltera. Não tinham passado, passaram por ela, mas não ficou ainda absorvido na mente daqueles, aquele belo ensinamento de perdão que nós temos que dar a cada criatura. Pois bem, jantaram, tudo bem. Ele disse que, a partir daquele momento, encontrou num homem que, por instinto, do lado bom, sempre dividia, sempre doava, de alguma forma, a quem necessitava. E Bartimeu era um desses, que sempre recebeu ajuda de Zaqueu, lá na coletoria. Sempre ia lá buscar algo que ele, como cego, não podia trabalhar, ia lá. Ele sempre o ajudou. Creio que o melhor amigo que ele teve foi o Bartimeu, naquela trajetória dele. E disse que a partir daquele momento, né, ia dividir o que tinha, e se tivesse usurpado alguém, ia devolver 4 vezes mais. E a partir daquele momento, entrou a salvação naquela casa. Não a salvação da primeira encarnação para o mundo maior, uma salvação de conhecimento, que obteve do Cristo o patrimônio da inteligência.
para seguir a partir dali como um novo homem que recuperasse. É sempre assim no nosso caminho. Todos os dias aparece uma oportunidade para nós de fazer com que essa inteligência supere esses instintos nossos ainda que nós possuímos. Vimos em outro momento a inteligência bem atrelada ao instinto. Um grande perseguidor dos judeus. Um grande perseguidor daqueles que se diziam fiéis a Jesus. Era preciso cumprir, segundo ele, o Torá. Era preciso cumprir tudo aquilo. Ou seja, o livro está aberto, este aqui são os meus mandamentos. Eu não posso deixar de segui-los. A minha inteligência me leva a isto. Nenhum seguidor de Jesus, a partir deste momento, não pode deixar de ser perseguido. O nome dele, vocês conhecem, Saulo de Tarso. Depois de tanta massificação, depois de tantos crimes horrendos, pela inteligência da sua cultura, aliada ao instinto, sem conhecimento da lei divina, disse: não, essa doutrina não pode prosperar. Essa doutrina de amar a quem não nos ama não pode acontecer aqui. Eu, como apóstolo dos gentios, e saiu. Era preciso ir até uma cidade pequena chamada Damasco para encontrar com um homem chamado Ananias, que ele já tinha-o como inimigo. O instinto levou-o até lá. Diante daquele caminho, no seu belo corcel, ou no seu belo cavalo, de repente se depara com uma luz que o ilumina totalmente. E ele escuta a voz, calma e serena, sem saber de quem era. Saulo, por que me persegue ou por que está me perseguindo? Se fosse feijão, eu voltava logo daquilo, dava meia volta, no meu cavalo possante e vinha embora. Mas veja, a inteligência aliada ao instinto por lado do bom, do bem. O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Essa pergunta que nós espíritas devemos fazer quando alguém chegar diante de nós e nos apedrejar, a linguagem figurada, pelas costas, e lembrar dele: o que queres que eu faça, Senhor, neste momento? O que queres que eu faça? Dali em diante, deixou de ser perseguidor para ser o quê? Aliado do Cristo, e de perseguidor a perseguido. Quem não já passou por esse momento e bateu na cabeça: meu Deus, eu como espírita fazer isso ainda? Não posso mais estar neste mundo lutando contra quem quer que seja. Eu tenho que lutar contra mim mesmo, contra as minhas imperfeições, que é o que nos diz os Espíritos. Nós seremos reconhecidos pelo esforço que nós temos que fazer diariamente, ou a cada minuto da nossa existência, para domar as nossas más inclinações. Mais uma vez repito, sei que vocês aqui não têm nada disso, de más inclinações. Mas nós, espíritas, assumimos um grande compromisso quando chegamos na casa espírita, desde que aqui nós aportamos, de entender os ensinamentos do Cristo. Se nós trazemos ele para o século XXI, nós vamos viver numa paz que ninguém imagina. Tão sereno nós seremos capazes de ficar. E trago ele mais uma vez. A compaixão usada a inteligência. Alguém percebeu nele
que ele não iria resolver os problemas daquela sociedade tão convulsionada. Era convulsão a cada momento, cada dia uma rebelião. Olhou para ele e disse, pelo seu porte físico, Gilvaldi, é muito fraco. Não dá para resolver o nosso problema de ordem social aqui não. Eu vou fazer o seguinte, eu gosto muito de dinheiro e vou entregá-lo lá ao Sinédrio. Eu vou vendê-lo e sei que ele não será condenado, que este homem não deve nada. Quando vendeu, o nosso irmão, que era um comerciante, era o único que não morava naquela área ali, Nazaré, de Cafarnaum, era numa cidade chamada Queriote. Lá o vendeu. Só que o tiro, como nós dizemos na linguagem popular, saiu pela culatra. Jesus não foi devolvido. E naquele momento em que, por não ter sido devolvido, alguém age também pelo instinto. Percebe que não poderia ficar naquele momento, a partir daquele momento, sem ele, em hipótese alguma. Quando beijou a face, o discípulo que agiu pelo instinto foi inteligente para coordenar a ação. Mas após o beijo, o discípulo fiel, que nós chamamos de fiel porque negou ele depois a sua partida, pegou, desamanhou a espada e cortou a orelha de um representante do Sinédrio. Mas cortou a orelha direita. Usou inteligência Pedro. Por que cortou? Porque quem tivesse a orelha cortada não poderia assumir o sacerdócio. Não poderia. Ele disse, eu vou maculá-lo. Aí vem a inteligência e o amor junto. E ele sabia, e sabe, nos conhece, que ele ia passar a ser um sacerdote, um representante chamado Malco. E vai lá. Não tem problema. Não faças isso, para que não seja amanhã ferido por outra espada. Que quem fere pela espada perecerá. A voz da inteligência, domando os instintos de um discípulo fiel, que convivia com ele de 24 horas por dia, naqueles 3 anos sequenciados. Se nós multiplicar no UTI, dá quase 1.100 dias, né? Pois bem, é esse ensinamento que fica para todos nós. Nós vejamos, em pleno século XXI, em cada esquina de rua tem uma igreja. Não é verdade? Graças a Deus, tem uma igreja. E tem também uma escola. Cada esquina de rua. Na minha época, quando eu era, não sei se era adolescente, se era aborrecente, e jovem, faz tanto tempo isso, né? Porque depois dos 75 a gente esquece a idade, se era adolescente, se era aborrecente, se era o que era. Pois bem, a gente morava aqui, a escola era lá, como dizia minha mãe, na Baixa da Elga, não sei porquê, distante. Mas nós íamos para lá, de noite, no escuro, com a lanterninha para chegar na escola. E na mesa, estudando em casa, com um candeeiro aceso. Quem não passou por isso nessa minha jovialidade? Aqui acho que ninguém, porque aqui só tem jovem mesmo, ninguém passou por isso. Mas imagina, pois bem, vai um homem pelo instinto e faz um ataque à capital do país. E suicida-se. Se tivesse esse conhecimento nosso, jamais faria isso. Jamais. Teria essa situação de um instinto para eliminar a própria vida. Que se fosse inteligente, dizia, acima de nós
existe um Pai que nos ama e que nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. É Criador nosso e nos tornou co-criadores dele. Quem tem filhos sabe o que é isso. Nós somos co-criadores, que através do espermatozoide do óvulo, né, feminino, nós criamos o corpo físico, que é 95% de água. Nós vemos tudo isso com o esclarecimento da doutrina dos Espíritos. Volto à arena de Roma, da Roma antiga. Roma antiga. Quando os cristãos foram colocados dentro de arena para serem torturados, triturados por animais vorazes, eles não choravam. Cantavam, usando nas alturas, porque sabiam da certeza, usando a inteligência de uma vida futura, que nós nos enganamos muito. Estamos nisso, né, aqui, e pensamos que somos isso. Nós estamos nisso, mas não somos este aglutinado de células que por aqui estão, no meu corpo físico e no de cada um aqui. Nós somos espíritos imortais. E por sermos espíritos imortais, nós somos o princípio inteligente do universo, revestido de um fluido vital que foi dado para nós, que vai se acabando de acordo com a idade. É isso que nos permanece enquanto estivermos na Terra. Estamos acabando esse fluido vital. Quando acabar ele, a gente desencarna. No meu caso, eu vou desensossar, ter mais osso do que carne. E vamos caminhando por uma vida fora, percebendo o quanto é importante divulgar essa doutrina que Jesus prometeu para todos nós. Vamos agora tratar de um assunto na atual nossa existência. Ah, não, mas nós somos o produto do meio. Nós somos vinculados ao meio ambiente que nós vivemos. Nós somos vítimas de nós mesmos. Quem pensa assim, não está pensando no progresso moral e nem espiritual dele. Nós não somos produto do meio. Porque se fôssemos produto do meio, quem nasce ou quem renasce, a linguagem espírita, no meio de uma comunidade paupérrima, que vive por aí entregando ou vendendo descartáveis, não formaria um filho numa faculdade pública. Cada um de nós será dado de acordo com as nossas obras. Não deixamos nos envolver por esses ambientes que nós participamos dele. É comum às vezes a gente passar por um lugar, ver um conflito e tomar dor e nem sequer conhece o que está acontecendo. Diz, mas rapaz, o que foi que eu fiz aqui hoje? Ah, o meu problema para mim. Se eu não conheço o conflito de cada um, na rua aí discutindo, brigando, o problema não é meu. Se saírem dali, a gente pode até aconselhar, não faça mais isso. Procura um caminho melhor, use a inteligência para tal. Mas tomar partido em conflitos, não é isso? O Cristo nos ensina de forma diferente. Não é isso? Quando ele chega aqui conosco e continua mandando esses emissários divinos para nós até hoje. Outro momento do instinto. Junto à voz de um povo. Foi levado ele para o sinédrio, para ser julgado. Barrabás. Pilatos disse, esse problema não é meu, é de você, resolva por aí. O problema aqui é com você, não tem nada a ver com isso. Eu sou romano, sou prefeito dessa cidade, isso é com vocês. Mas para não criar nenhum conflito entre vocês, eu vou trazer alguém aqui, que neste período aqui, antes da Páscoa, nós liberamos um preso. Devia ser a saída do Natal daquela época, né? Que hoje nós usamos ainda. Está aqui um. Ah, mas claro, aquele é o que nós queremos. Porque
Ele conflitava com as autoridades romanas sobre a condição do povo. Então Barrabás foi escolhido por instintos em grupo. Bastou alguém dizer assim: é melhor Barrabás. Pronto. Todo mundo. Às vezes nós não somos assim, né? Quando alguém dá uma ideia, a gente abraça. Essa ideia que vai servir para nós. Não serviu ainda bem, não. E naquela época. Hoje lá, a situação continua a mesma. Olha aí Israel com o grupo Hamas lá brigando, né, com aquele povo todo lá em conflito, dizendo que Deus é quem está comandando o povo de Israel para dizimar vidas. Imagina só. Extinto e nada mais. Não tem uma inteligência para perceber que o comandante desta nau da terra chama-se Jesus de Nazaré. E Deus que está acima de todos nós é esse Pai que tem como inteligência suprema mandando esses seus comandados, vou colocar entre aspas, para nos orientar. É este exército que nós temos que formar, o exército da paz, e não da discórdia, e não das confusões. Nós espíritas, meus amigos, temos um compromisso tão dilatado que a gente nem imagina quando nos tornamos espíritas. Mas delegamos aos outros deveres que são nossos. Tem um cancioneiro popular chamado, a música parece que é até para festas juninas, parece que é filho do dono do mundo, mais ou menos assim a música, né? Quando ele diz que não é poeta nem tão pouco visionário, mas o destino da humanidade está na cara. Aí conta um bocado de situações, tanto aí, boi bebendo lama, uma linguagem figurada de pessoas passando fome, aí, comendo lixo no meio da rua. E nós estamos residindo num país conhecido como coração do mundo, pátria do Evangelho, onde 15 milhões de irmãos nossos ainda não passam fome. E 1/3 dos alimentos são desperdiçados. Não dá para se entender uma situação dessa. E ele diz que nós dizemos que não temos culpa. Ele diz: eu tenho culpa que eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono do mundo, que é Deus. Meu Deus, onde estamos nós? Mas nós caminhamos nesse conceito de inteligência, que é a habilidade que cada um tem de fazer aquilo que quer, usar seu livre-arbítrio. Mas Kardec, vamos agora entrar na doutrina espírita, essa terceira revelação prometida por ele, sobre esse tema que tem uma necessidade enorme de nós estudarmos, pelo menos lermos e perceber a importância dele para nós. Quando ele apresentou o livro dos Espíritos, na primeira parte ela contém 4 capítulos apenas. E nós estamos estudando o final desse 4º capítulo, que trata dessa condição, dessa nossa vitalidade, desse fundo vital que nós possuímos. E ele nos apresentou Deus, como eu já disse, e vai caminhando por este livro. Cada um de nós faz uma viagem nele agora. A segunda parte tem 11 capítulos. Trata-nos do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, onde nós vamos descobrir os nossos processos reencarnatórios, onde nós vamos descobrir a justiça divina sobre nós, onde nós vamos descobrir as oportunidades que Ele concede a cada um de nós. Na terceira parte, Ele nos oferece as leis morais, lei de liberdade, lei de igualdade, lei que nos ampara, lei que nos protege, lei divina, lei natural, lei de progresso, num conjunto de 10 leis. Parece que até o mandamento de 10 leis. E nós às vezes compramos um livro para ajudar o centro espírita,
graças a Deus, botamos lá na estante, né? Ele fica tão colorido. Eu gosto de quando ele está bem, sabe, bem folheado, todo riscado, esse está estudando aquilo que o Espírito de verdade disse através dos médicos, como Kardec colocou, que nós temos que nos amar, mas também temos que estudar. Na quarta parte, trata das esperanças e consolações. Daquelas esperanças que foram embora para tanta gente ainda hoje. Desesperançosa, a vida é muito difícil, é uma choramingueira que parece que Deus não existe. A cada dia que passa, a situação fica pior, fica melhor, porque nós estamos nos libertando para uma vida maior e melhor do que essa. Por enquanto nós estamos presos. Eu só posso me apresentar a vocês nesse corpito aqui, bem pequenininho, mas quando eu desencarnar, como é que eu vou aparecer? Através do meu perispírito. Vou me revestir dele para aparecer como estou aqui nessa minha outra existência hoje aqui. Então vejamos que possibilidade que nós temos de sermos felizes no mundo em que nós estamos. Mas prossegue o codificador, trazendo para nós, na pergunta número 74, ele indaga assim: pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde acaba um e começa o outro? Será que existe esse limite entre a nossa inteligência e nossos instintos? Ele diz: não existe limite. Disseram os espíritos ao codificador, porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Lembra de Nicodemos? Olha o homem inteligente. Se ele fosse nordestino, é oxente, eu vou me agarrar com aquele ali. E o que esse homem está dizendo é bem diferente. A pergunta que ele queria fazer nem fez. Jesus respondeu antes dele perguntar. É preciso que nasças novamente. Se ele conhecia essas obras de André Luiz, não era, ele não conhecia ainda naquela época, ele não teria ficado com essa dúvida que nós temos ainda hoje. E esse que pertence ao instinto do lado bom, quando a gente não pode assimilar o limite. Às vezes a gente está saindo de casa, né? E diz assim: eita, não vou pegar esse ônibus não, né? Quando vai acontecer um acidente, desencarna para gente, ele fica revoltado porque perdeu a passagem que pagou e não lembra da vida que ficou. Esse limite não existe. É a chamada o instinto da intuição, que também se define por essa forma. Na 75, é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais, ou seja, quanto mais eu aperfeiçoo o meu intelecto, esse instinto vai desaparecer, vai deixar de fazer parte deste aqui. A resposta é no imperativo: não. Não é dizendo assim, não, talvez, não. O instinto existe sempre que nós negligenciamos. Quando nós erramos, esse instinto existe. Quando nós cometemos qualquer deslize em nossa vida terrena, é porque nós estamos agindo pelo instinto. Dizemos assim: hoje eu acordei com a consciência pesada, que ontem nós agimos por uma intuição muito ruim, porque alguém induziu nós a isto. O instinto também pode conduzir ao bem, aquilo que nós falamos aqui agora. Quanto instinto nós fazemos do bem? Às vezes nós estamos assim, alguém está em situação difícil e a gente, vou lá. O que está vendo com ele? Nem conhecer. Vem, nos abraça, agindo no instinto, fazendo bem. Porque não é preciso ser inteligente para fazer isso não, minha gente. Porque muita gente alega isso, né? Eu não vou ensinar nada a ninguém porque eu nada sei. Claro, só sei que nada sei. Mas sabe alguma coisa. Não temos a menor dúvida disso.
Se sabemos, temos que distribuir. E esse instinto nos guia sempre, e às vezes, mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Agir pela razão. Naquele ensinamento da doutrina espírita, né? Encarar. Lembram disso? A razão face a face, né? Em qualquer época da humanidade. É essa razão que nos leva a pensar, a não fazer nada contra quem quer que seja. Quando eu uso a razão, eu não cometo nada de errado. Não cometo. Se eu jogo uma pedra na cabeça do meu irmão Fernando, eu jogo com a intenção de quê? De feri-lo. Eu não usei a razão. Não usei a razão. A razão me chama para o contrário. Quando Jesus nos disse que, quando alguém bater numa face e oferece a outra, usar a razão. Quando o mal se aproximar de nós, nós damos o troco com o bem. Não é isto? É difícil? É. Mas foi fácil para Jesus? Como é que vai ser fácil para mim? Que não chego nem, como disse o João, né, a voz que pegou no deserto, não é nem de amarrar as sandálias. Imagine para nós, esses espíritos ainda falidos e falidos, que somos cada um de nós. Na 75A, que é a última pergunta desse capítulo, ele indagou: por que a razão não é sempre um guia infalível? Nem sempre ela, não há falha nela. Responderam os espíritos superiores para toda a humanidade: ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo, que são uma das principais chagas da humanidade. Vejamos nós. O instinto não raciocina, mas a razão nos permite, quando ele permite ao homem, né, escolher, nos dando o livre-arbítrio, a liberdade de fazer o que quiser, aonde quiser, desde que não prejudiquemos a quem quer que seja. Esse é o nosso comentário. Mas tem um aqui do codificador. O instinto é uma inteligência rudimentar. No término desse capítulo ele diz assim: que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto aquelas são resultado de apreciações de uma deliberação. Já que nós podemos deliberar, deliberemos, pois, as coisas boas. E prossegue o codificador: o instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção, aliás, que é onde está escrito a lei de Deus, né? Pergunta se não me falar de memória, 641 no livro dos Espíritos, né? Está escrita a lei de Deus na nossa consciência, e de percepção de coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer a vontade e a liberdade. Queridos amigos, queridas amigas, muito obrigado pela paciência de vocês. Queria ser como vocês, paciente assim, viu? Uma hora aí, escutando, às vezes mais você escuta aqui outro dia, na verdade, mas assim, algo mole em pedradura, né? Um dia bate até que fura. Este é o Evangelho de Jesus, segundo a ordem da doutrina espírita. Deixo para vocês um abraço amado da nossa Federação Espírita Pernambucana. Dia 8 de dezembro, né, Ângela? Completamos 120 anos, sempre estudando Jesus sob a ótica de Kardec. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Eu desisti. José, obrigado Eu que agradeço. pela contribuição dada aqui. Garanto que sairemos hoje mais leves com essas lições. Obrigado, Vitor, pelo apoio. Obrigado a vocês pela emanação de energia e pela sustentação a todos nós. Que a gente pensa que não há uma troca, mas há sim. Quando se senta aí e vocês vibram positivamente para quem está palestrando,
tudo flui. E vocês vejam que foi tudo, Na paz. né? Tudo na paz, né? E então, pelo adiantado da hora, vamos já fazer a nossa oração final para irmos para os nossos lares. Nos concentremos, pensemos em Jesus, em Deus. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, Jesus, amigo, amado mestre, espiritualidade desta casa maravilhosa de oração, trabalho e estudos. Aqui mais uma vez participamos dessa assembleia que dos céus desceram tantas energias em forma de pétalas de rosas, de raios, e que cada um que aqui chegou não deu viagem perdida. Foi contemplado, contemplada, e seguirá com essa energia de superação, renovando sua esperança, fortalecendo a sua fé e contagiando todos aqueles a que encontrarem. Que Deus nos guie para casa e que Deus abra os nossos olhos para que possamos, cada dia, dar um passo para chegarmos à nossa perfeição espiritual e, enfim, despojar, libertarmos desse homem velho que ainda carregamos em nós. Renovemos as nossas esperanças, fortaleçamos as nossas fés, a nossa fé, e seguimos sempre orando e vigiando e acreditando que tudo vai mudar para melhor. Sigamos em paz com as bênçãos de Deus e sob a direção de Jesus Cristo. Que assim seja.